Olá, queridos telespectadores. Seguimos nossa série de palestras com o assunto de educação integral. Nós estamos aqui com o Dr. Harvey Lightman e Richard Pérez, que se encarrega do conteúdo de educação sobre as famílias. E gostamos muito do estilo das palestras que falam sobre educação integral, no qual nós imaginamos um estado no qual uma classe de 30 a 40 alunos que estão sentados e você é o locutor. E vieram a esta aula porque pensaram que assim podem enriquecer as suas vidas, melhorar suas vidas, a sua nação, e desejamos dedicar essas palestras ao assunto da família. Trouxemos 3 imagens de mulheres, estereótipos, nos quais representam dezenas, centenas de mulheres, e que nós trabalhamos nesse estado e trazer suas perguntas, suas dores, e no qual haja resposta, uma solução. Nós estamos falando sobre a organização da família, que nós temos aqui uma classe de mulheres que sentem a organização da unidade familiar. Então temos o estilo de mulheres que não desejam crianças, podem ser casadas ou solteiras e não querem filhos. E as pesquisas nos mostram que no século XXI se chama inverno demográfico, porque houve uma baixa muito significante de pessoas que não desejam crianças. 20% dos homens e mulheres não querem crianças, é por escolha. E também há muitos países onde podemos ver que em 2050 haverá 250 milhões de crianças a menos que hoje em dia. Podemos dizer que na população haverá muito menos crianças. Poderemos ver que podemos investir mais nas crianças, mas, por outro lado, isto influenciará muito fortemente o mundo em geral. E certamente, disse o Ravi, e queremos saber o que você pensa. Primeiro que nada, nós vemos que todo o nosso desenvolvimento chega porque o ego vai se desenvolvendo dentro da pessoa. Em 7.000 anos, nós vemos já que nós chegamos a toda espécie de desenvolvimentos. Nós, através do dinheiro, conhecimento, chegamos agora num estado no qual não tanto nos importa o dinheiro, o domínio, o conhecimentos, senão que tudo está numa crise. Chegamos agora a uma crise pessoal. As pessoas estão em depressão. A depressão é a enfermidade maior no mundo. As pessoas não querem ter filhos, ainda que se casem, não se organizam entre eles, as crianças nascem e imediatamente querem sair da família, e houve um afastamento que nunca houve como antes. Antigamente, se o pai era carpinteiro, o filho também era carpinteiro, e o pai construir uma casa ao lado dele. Hoje em dia não existe uma coisa assim. Não há uma criança que quer ficar em casa. E se quer ficar em casa porque quer trabalhar em algo bom, cômodo e ter prazer. Podemos ver que há crianças com idade de 40 anos com seus pais. E podemos ver que é uma classe de impulsos, de instintos para o homem moderno, que na verdade nós podemos chamar isso de inverno demográfico familiar, e parece que nós devemos investir muito no tratamento de idosos, porque nós estamos numa geração que tem muitas crianças antigamente, mas hoje em dia os jovens chegarão no estado no qual nós devemos desenvolver toda espécie de sistemas para
tratar os idosos, anciões, viverão muitíssimos anos, na idade muito avançada, 80, 90, até mais. Então nós teremos uma nova indústria para o tratamento dos idosos, porque sobre a idade do ouro, podemos falar, o mundo está mudando, porque na verdade haverá uma mudança para completar, para manter o estado da população de nascer a 2,2 crianças por família. E também os países não desenvolvidos, vemos países vizinhos, por exemplo, que há uma baixa substancial dos nascimentos. É algo que podemos dizer é um plano da natureza que desenvolve. E assim avançamos. E assim nós estamos com 7 bilhões de pessoas no mundo e não será menos, porque depois há 100 anos nós fomos a quinta parte. Nós estamos em 70 anos, estamos em 7 bilhões de pessoas. Por um lado pela tecnologia e a medicina, nós estamos conseguindo a evolução da indústria e também porque seguimos com essa tecnologia, com o estilo da família antiga, que tinham muitos filhos. E temos um impulso de trazer muitos filhos e dar-lhes o melhor possível. Parece que estamos em uma tarde em tecnologia avançou muito e hoje em dia nós estamos em um estado que nós não queremos nem família, nem filhos, cada um quer o seu quarto, quer ser livre. É um plano da natureza, porque isso vem de dentro de cada um de nós. E assim se sente e não podemos mudar. Não podemos ver que não podemos em qualquer lugar, na China, na Rússia, países nos quais tinham passado de ditadura, em qualquer lugar se isso sucede, na África, em qualquer lugar. É uma mãe que tem uma carreira, quer ser livre, pode ser, quer só para si o seu dinheiro, não precisa de crianças. No tratamento de crianças tem que investir para as mulheres, as crianças são toda a sua vida, não importa quanto nós desenvolvemos, as crianças que nós temos que cuidar de manhã à noite, querem passear e vejo que as mães com as suas crianças tiram seus filhos em escolas de crianças e para as crianças não é bom e também não para as pessoas, porque vemos que as mulheres querem trabalhar e elas querem viver. Elas são de um lugar assim e não é que necessitamos. Nós podemos ver que em outras nações que não necessitam mais trabalho, mais dinheiro, mais impulso para ser mais livre e realizar-se através da família, como eram as mães. Nós avançamos do nível de inerte a vivente em algo diferente. Eu me sinto dessa maneira, estou bem com a minha vida, tenho prazer, quero passear. É algo que não está bem. Nós devemos ver que isso é um estado natural e parece que é um desenvolvimento natural. Deve estar de acordo conosco, não podemos ir contra isso. E nós vemos também que há nações no quais apoiam isto. Apoiam.
o crescimento da população não ajuda nada. Essa é uma lei da natureza que nós desenvolvemos. E que mal há se nós, de novo, baixaremos a demografia, quantos milhões de pessoas a menos. A pergunta é se eu não trago filhos ao mundo, isso pode trazer um atraso no meu desenvolvimento. Eu perco algo com isso. Eu não penso, não somos capazes, primeiro que nós não somos capazes de influenciar isso de uma maneira direta. Nós estamos na nossa natureza e sempre que eu quero é saber o que a natureza diz. Se nós desenvolvemos como pessoas, como homens, e com as gerações nós desenvolvemos diferentemente o nível vivente. Então nós desenvolvemos diferentemente, mais diferentes de nossos pais e nossa família. Nós somos uma geração em qual a diferença é tão grande. E eu tenho que ver o que a natureza deseja de mim, que é um desejo interno em nós. Então nós não devemos lutar contra isso. Nós temos que ver o que a natureza nos exige, no estar nivelados, igualados, equilibrados. Um depende do outro. E prover alimento, eletricidade, vestimentos. Nós não temos um país no mundo que não participe do que nós temos aqui neste lugar. Nós devemos entender que a natureza mais e mais nos empurra de uma forma tal que nós estamos muito dependentes um do outro. Nós estamos todos dependentes como uma só família e desejamos escapar das crianças e não sermos responsáveis um pelo outro, como esposas, filhos, todo esse tipo de pressões. Isso é oposto. Por um lado, a natureza nos permite escapar da família, mas por outro lado ela nos fecha. E vemos que dependemos um do outro, não é só uma família pequena numa casa. Nós que somos uma só família ao redor do mundo. E a tendência é muito raro acontecer. Todavia, nós não aprendemos como viver dessa maneira. Eu vejo, me encontro em todos os lugares do mundo e vejo que tudo passa a ser uma só vivendo nesse mundo redondo, então pouco a pouco vê que é como uma família, que mudamos a forma dessa unidade pequena, na unidade grande, na qual toda a humanidade começará a sentir como meio de comunicação, internet, redes sociais. Por isso nós podemos opor a isso, não fazer outra coisa senão o contrário. Se eu estou contra dele, ele só causa danos a mim mesmo, porque a natureza sempre triunfa, é a força que nos domina, que nos empurra. Não é que eu agora desejo ser assim, não, que existe um processo que me faz avançar dessa maneira, enquanto que eu não compreenda mais, enquanto eu apoio, ajude, será como uma boa criança fazer assim, estuda, compreende, ele se sentirá muito mais cômodo assim. Então não podemos nos opor a essas coisas, não compreender mais essa tendência. E por essa tendência nós vemos como organizar com isso. E nesses 400 anos veremos que há 1 milhão a menos de ano a ano, 1 milhão de pessoas a menos, e não podemos opor a isso. Não querem trazer crianças, não pode fazer nada, porque o desejo é o que nos manda. São coisas que eu não posso ir contra disso. Não posso.
no ambiente, os ortodoxos fundamentalistas podem ver que todo mundo está na mesma tendência. No momento, parece que se hoje em dia o mundo está mais dependente, como dependendo o mundo, eu estou dependente demais, eu tenho uma oposição, uma criança não pode suportar isso, senão que eu sentirei que estou oposto a essa vida. Não, aqui nós temos uma dependência diferente. Nós estamos aqui que ver na natureza como sucede isso, aonde isso nos leva. E parece que nos leva a uma nova classe de vida, a um novo tipo de desenvolvimento que não reconhecemos, não compreendemos através dos estudos, mas nós compreendemos que se o mundo está dependente de um de outro, de uma maneira ou outra, estamos unidos. Então devemos mudar a nossa natureza, deixar de ser egoístas e participar com todos, como uma família, como uma mesa redonda. Assim devemos sentar, todos devemos sentar ao redor, juntos. Como uma unidade familiar, teremos uma família grande, onde eu dependo de todos e todos dependem de mim, para que eu me eleve e não olhe dentro dessa unidade pequena de crianças, esposa, meus pais e tudo isso. É como se estivesse focado só em mim. Eu devo levar sobre isso e perder esse desejo de ver todo mundo e compreender como estamos unidos em uma só família. A tendência é assim. Então, dentro de mim, como mulher, como pessoa, se você todavia sente isso, não trazer filhos e a família que sucede deve estar dirigida com direção à união ao mundo. Não sei disso, Ravi. Essas duas coisas são opostas, como vemos. Por outro lado, penso que nós devemos fazer agora permitir dar a cada um uma educação integral, dar a cada pessoa o conhecimento de que vive num mundo em que dependemos uns do outro e todos devemos estar em garantias um ao outro e para continuarmos existindo. E assim sucede um mundo dia a dia, essa diferença, essa brecha vai se fechando e através de nós. Então, primeiro que nada, devemos trazer ao homem essa educação integral e dessa educação integral e pessoal daremos uma mudança completa, apesar das diferenças e apesar do nosso egoísmo. Depois de tudo, poderemos formar esse quadro como uma família, que também nos organizamos sempre com essas diferenças, mas assim, dessa maneira, nós podemos formar essas relações integrais entre todos. Como está escrito, por todos os crimes descobrirá o amor, porque o amor cobre todas as diferenças entre nós. Porque então poderemos chegar em condição tal nos qual desejamos uma família pessoal, crianças, pode ser uma família, a diferença é que as crianças estejam como comunidades mútuas, a família será um pouco mais aberta. Sim, pode ser que quantas etapas poderemos passar. Eu vejo essa tendência. Você nos mostra uma tendência na qual nós podemos entender que por meio da TV, quando a mulher com crianças propõe uma tendência de união, dependência muito maior. Você disse que devemos sobrepor por meio desse desejo. Eu não entendo
como esta relação nisto com eu como mulher e também como homem, sim? Se nós hoje desejamos uma família, crianças, nós não desejamos isso porque nosso desejo interior que se desenvolveu através dos tempos, chegamos a essa etapa. Provém da natureza, por um lado, mas por outro lado, junto com isto, com essa natureza desenvolvida em nós, o desejo de ser mais independentes por dentro, com relação a essa unidade pequena. E junto com isso, a natureza desenvolve em nós uma maneira de ser dependentes um do outro, porque nós não desejamos isso, nós não desejamos. Mas nós estamos obrigados a isso, nos vemos obrigados a isso porque são levados de uma coisa e empurram a outra, porque não temos outra opção. Devemos unir uns aos outros de uma maneira agradável, porque por um lado estamos unidos e por outro lado nos odiamos e somos diferentes. E se odiamos, devemos estar unidos até chegar numa explosão, um divórcio. Você está com ela, mas não pode viver nessa casa. É como se fosse um incêndio. Então nós chegamos a um estado tal em toda a humanidade que chegará a uma explosão, uma guerra mundial, uma guerra atômica, e não nos convém chegar a essas crises tão grandes. E não é preferível e adiantar-nos, preparar-nos através da educação correta, integral. Essas são as condições que mudam nossa natureza e devemos aprender como relacionar-nos uns com os outros e mostrar a todos que somos interdependentes. E como posso sobrepor sobre mim mesmo, sobre a minha carne? E como começarei a sentir essa dependência global, integral e ver o que sucede aqui. Isso é visto de uma maneira muito simples hoje em dia. Deixamos fazer um comércio com o país e em seguida cai, se derruba. Digamos, é como se nós determinamos como nós, nas relações hoje em dia, quando se deseja arruinar um país, então fazemos um boicote sobre esse país. Não compramos, não vendemos, não chegamos com o exército, com nada. Simplesmente fechamos o banco, não passamos nada e não tiramos nada. Não negócio com ele. Com isso, nós terminamos e arruinamos o país. Não importa se é a Rússia, se é Israel. Com todos os regimes totalitários, não importa qual. Qualquer país não pode sustentar sem estar em contato com os outros países. Por isso, cada um deve sentir por quanto está unido e relacionado. Esse estado começa a avançar. Podemos ver nas notícias. Podemos ver que esses meios se utilizam hoje em dia. Podemos ver Irã e outros países. É um perigo muito grande. Por um lado, é como se não houvesse um problema, mas por outro lado, é muito grande, porque não há nenhum país que possa sobreviver sem isso. Se fazemos todos os tipos de transações nos bancos, é impossível viver, sobreviver sem isso. E isso nos mostra que os homens estão em dependência tão grande, podemos ver isso como algo positivo e algo benéfico. Nós, através de guerras e todas as espécies de crises, podemos praticar essa dependência, mas nós devemos preparar-nos, educar-nos. Aqui nós somos uma família global. Isso influenciará o ego e a nossa demografia, não sei. Nós vamos ver como o homem muda, o que sucederá com ele.
E não penso que essa influencia muito, porque depois de tudo o planeta pode manter muito mais do que nós temos hoje em dia. Dezenas de milhares de pessoas. Só depende do nosso desenvolvimento pessoal. E assim, isso influencia que a família em casa, que você pode ver por outro ponto de vista. Eu te digo que agora nós chegamos a essas crises especiais na economia, e depois de tudo, mas maior das crises dos nossos tempos, nós podemos ver que enquanto nós entramos através da riqueza, o domínio da ciência, há uma confusão. Nós devemos fabricar mais e mais coisas que, na verdade, não necessitam. E agora a natureza está se fechando sobre nós e nos mostra como devemos viver como uma família que está equilibrada, que não mais do que necessita. Devemos chegar a um estado tal que devemos um método adequado, que necessita o alimento, segurança e todas essas coisas, não por sobre isso. Nós devemos ir através de toda a classe que necessita isso. Isso é como se quisesse influenciar com seus desejos, que me incitam a comprar coisas que não necessitamos dela. Agora nós sentimos um estado e nós estamos num mundo que nós começamos a diminuir o consumo. A indústria, muitas pessoas estão perdendo seus empregos, um número enorme de cresce, de número de desempregados mais a cada dia mais. E seguirá sendo assim. Nós teremos um processo oposto. A mulher voltará quadro de êxito, onde eles terão a vida mais calma e não correr através de tragar todo mundo. Nós veremos, na verdade, uma tendência da família, não como sucedeu anteriormente, senão com uma maneira mais calma, equilibrada, que o homem terá seu desenvolvimento interno, estará equilibrado com a natureza. Esse equilíbrio que nós devemos conseguir entre nós, entre todas as nações, para podermos sobreviver e nos permitirá estar mais calmos, mais pacientes e nos mostrar como nós podemos formar entre nós umas novas relações, porque todas as transgressões serão cobertas com amor. E cada dia mais e mais, e cada um sejam mais livres e ter melhores relações uns com os demais. E poderemos criar crianças, ter nossos filhos, dar-lhes educação correta. É uma nova humanidade. Como posso mostrar meus desejos, desenvolver desejos mais elevados? Terminou, você sentirá preenchimentos, não de correr a um lado ao outro, dominando dinheiro, moda. Você sentirá como essas coisas são supérfluas e que tem um lugar de preenchimento muito mais elevado, que com ele você se encontra em harmonia muito maior. E então começa a sentir uma realidade interna, uma harmonia na natureza. E começará com isso a relacionar-se com os demais em garantia e união. Se eu faço essa conexão de maneira correta, você sentirá um preenchimento que nunca teve antes.
sem precisar correr através de dinheiro, domínio, conhecimento. O que, como? Quando você sentiu que tem isso e um preenchimento maior, sempre que eu preencho esse preenchimento, você não sente algo completo, uma satisfação. Aqui nós chegamos à existência mas em qual você tem o preenchimento, será diferente, nós teremos prazer na relação entre nós, a união correta entre nós, essa interconexão correta, nós poderemos sentir essa sensação de completude na natureza. Nós sentiremos isso, o amor. Você não sabe o que é amor e seguramente não sabe. Nós nunca sentimos o que é amor, porque o amor provém. Isso que eu tenho prazer de relações com demais, que eu amo o outro e sem fazer dano ao outro. Nós tivemos amor um pelo outro, nós chegamos a ter uma sensação geral de plenitude. Não necessitamos mais que isso. O que nós necessitamos é saber como fazê-los. E quem ensinará isso? Não, é só a vida nos ensinará. E para isso nós precisamos de nós, dentro da natureza. A natureza, nós aprendemos que nesse sistema, e também nosso sistema de educação, no qual cada um de nós, esse sistema é antigo, já tem mais de 7.000 anos, mas agora está descobrindo porque o mundo chegou a um estado no qual é necessário isso. Quer dizer que se eu resumo hoje em dia, a minha felicidade depende das relações com o entorno, com o ambiente, e que eu encontro meu papel na sociedade e trabalho de maneira correta. E por isso assumir a unidade familiar como mulher e também como homem. O homem também está na família, como há 100 anos que ele tinha família e voltava à família, crianças, ter sua casa, um terreno, onde aí tinha plantação, suas verduras, ia pastorar, saía da casa, ia para um mundo amplo, conhecia o mundo, começamos por meio de difusão a trazer o mundo a diversos lugares. Hoje em dia os Estados Unidos, todos juntos através da indústria, conhecimento e economia. Hoje em dia também homens e mulheres devem relacionar-se entre eles através dessa relação. Chegaremos a uma forma de família nova. Quer dizer que essa mulher e esse homem devem compreender que há um processo pessoal. Que há também um processo geral e também compreenda que fazem parte desse processo, que faz parte do meu desejo. Eu não desejo opor-se a isso, você não pode opor-se a isso. Mas convém que você compreenda isso e desse rumo avançamos. E enquanto um problema que todavia eu devo fazer. Agora você só deve compreender que deve fazer e ter uma escolha. Quer dizer, como você é, de onde veio, de onde se encontra, em que mundo, por que sucedem essas coisas no mundo e todo esse processo, por que sucede, o que devo fazer e de que maneira a natureza me empurra. Se não podemos opor, pode ser algo mal, como pequenos, grandes, que a natureza nos obriga e triunfará. Nós devemos ver que nós devemos unir, porque meio nós devemos unir através de meios de comunicação, de educação e etc. Então nós voltamos ao mundo, a um espaço, e dissolvemos a família e de novo agora nós começamos a voltar
a uma maneira de vida muito mais pessoal. Somos livres. E através da compreensão e refletindo onde vamos unir entre todos, em todo mundo, e cada um com sua família. De acordo que tem que ver uma família, um benefício. Há aqui uma grande ganância aqui. Então, quando encontro alguém que está próximo a mim, dessa maneira e dessa tendência, então formamos uma família. E então nós começamos a compreender o que significa estar unidos através das diferenças, como nós compreendemos isso ao redor do mundo. Nós devemos estar em conexão com todos os países, todos os povos, e sentir uma unidade. De encontrar-me com uma mulher, não há outra opção, nós somos diferentes. Mas temos uma educação que, por sobre todas as diferenças, deveremos unir-nos. E não podemos unir de uma maneira diferente. E como deve ver-se uma família. E passamos a um estado mediano e voltamos de novo à família, onde, através de entender sobre as transgressões, o amor cobre todos os crimes. Você está olhando a TV, uma mulher te mostra através de um restart. Restart é um modo muito tangível na família. Então, agora, se eu desejo compreender um pouco mais qual como dar um suporte maior à família, nas crianças, é muito pesado. Nós sentiremos através disso que as crianças nos trazem uma grande ambição espiritual, não material, porque com isso eu continuo a mim mesmo. Sentirei que eu vivo dentro das minhas crianças. Eu não posso explicar essas coisas, mas o homem sentirá. E nisso que nós começamos com todo o mundo, e começaremos através das relações entre nós, ter uma força que atua. Começaremos a sentir a próxima dimensão, a união do amor, uma rede que funciona por sobre o tempo e o lugar. União nem entre corpos, mas dentro entre nossos desejos, entre nossas almas. E assim sentirão, então, o quanto nossas crianças que nos educam a entrar nessa mesma rede. O quanto esse sistema tem prepará-los para isso, eles continuam o caminho para isso. Então seguiremos sentindo a vida e a morte corporal, porque ao entrar entre essa rede entre nós, nunca sentimos essa rede entre nós. Nós nos conectamos às sensações corporais e começamos a sentir os demais todos por fora de mim, que todos são como eu. Então, pouco a pouco, eu me desconecto de minhas sensações pessoais e começo a sentir os outros todos de tal maneira que eu não sinto que meu corpo me pertence. Há aqui uma coisa invertida, uma inversão. É difícil de explicar e compreender como se sucede, mas nós passamos a um nível de compreensão da realidade como inerte não compreende o que é inerte, o que é vegetal, e o vegetal não encontra.
outro que é vivente. Então nós vamos desenvolvendo através dos demais. O que se importa é se eu tenho crianças ou não, se eu sinto todos os demais e vivo nos demais. O que se importa é se eu tenho filhos ou não. Se você se relacionar com as crianças como se fosse atividade de alma, é nisso que você deixa nascer em ti mesmo de uma maneira espiritual, porque os deixa nascer e os educa e passam de uma maneira muito rápida o seu desenvolvimento vivente, animal, pode dizer. Aí está a idade de 5, 6 e logo provê a ele uma educação interna. E por isso sente isso quando você sente mandado essa união pelo mundo. Há aqui uma união por sobre o tempo, por sobre a vida e a morte. Você sentirá que vive uma dimensão distinta, diferente. Não tem umas dimensões como aqui, inerte, vegetal e vivente, senão que é toda a natureza imortal. É como nós precisamos agora mais 20 minutos para a palestra e terminamos com isso? Mais ou menos, sim. Todavia não compreendo como uma pessoa simples pode entrar e crianças. Você tem esse com todo mundo e você irá compreender que você está sob afastamento das relações de união. Não como mais conhecer e ter amor. Quando você sai em otorgamento aos demais, quanto a isso, você se preenche e se faz dessa maneira e tem que unir como um homem. Não, e fazer assim com todos os homens, não assim esporadicamente como hoje em dia, porque dessa maneira poderá formar com eles relações mútuas. Começará a viver de uma maneira não animal, senão numa relação emocional e sentirá quanto a isto levam uma dimensão nova na qual poderá se criar crianças. É difícil expressar em palavras, mas isso chegará a você quando você aprende agora a relacionar-se com o mundo. Você terá uma nova compreensão. Nós compreendemos isso dessa maneira. Sempre sair para receber e doar para poder receber. Mas agora estamos em relação com todo mundo para otorgar por otorgar. E nós chegaremos a receber por otorgar. Nos convém realizar isso dessa maneira para seguir otorgando entre nós. Isso é muito elevado, sim? Parece muito elevado segundo o nosso passo de avanço, mas será assim? Não podemos compreender essas coisas, nós podemos compreender até que nós mudemos e irmos para um nível mais elevado. Então, vamos para outro ponto. Há muitas mulheres que sonham ser mães. Eu, pessoalmente, conheço muitas que sonham ser mães, mas não encontram seu parceiro. Chegam à idade de 39, 35, 40 e começam a estar em depressão. E aqui em Israel, de 2007, e começou a aumentar no mundo essa tendência, essas mulheres muito inteligentes, nível socioeconômico alto, e chega no momento que tem filhos ou não. Elas têm seus filhos, então sem parceiro. Escolhem
numa tabela de que maneira querem seus filhos e como está o estado dessa mulher, algo muito comum hoje em dia em nossa sociedade. Ela não pode encontrar um parceiro e também agora todo o desenvolvimento do Facebook, internet, elas podem ter relações entre nós, causam um afastamento muito maior, porque não tem contato cara a cara, rosto a rosto. E na verdade não desejam conhecer-se, aproximar-se cada vez mais, pode ser cômodo. E pode se afastar do Facebook, chega na idade de 39, estou já desesperada de encontrar um parceiro, há uma tendência já de desarmar-se da unidade familiar, porque hoje em dia as mulheres não podem encontrar um parceiro. Isso provém também que a mulher não quer relacionar-se, o nosso egoísmo não nos permite. Pergunta a mulher se quer casar-se, você se recorda como é isso? Com certeza leu sobre isso. A mulher disse que não, seu pai e sua mãe decidiam sobre isso, tem uma filha. Eu tenho uma felicidade de encontrar esse ou aquele e perguntas de como poder compreender a vida e quem pode dizer as coisas melhores para as crianças. Os pais é que devem decidir. Hoje em dia, como pode ser uma coisa assim? Até que não compreenda, até que não estude o que significa homem, mulher, família, assim, de outra maneira, então saem do seu lugar com a idade de 25, 30, vive com um, com o outro, e com esses 5, senão, e pronto, é tarde. Então, hoje em dia, em Tel Aviv, eu tenho no ambiente, no entorno, o ambiente influencia e não pode sair disso. Porque todo o ambiente é assim, o dita. Você vê o resultado. Então, pode ser uma escolha que essa tendência, agora muitas mulheres estão nesse estado. Então, se quer sentir instintivamente, estar dessa maneira. Não sei se está bem ou não. Aprendemos que a tendência, se você me diz se está bem ou não. Eu estudo sobre o que sucede segundo as estatísticas e as investigações. E vemos como o mundo está avançando até o final da correção. A minha profissão é correção do mundo. Eu não os corrijo, bem que eu compreendo a tendência, o processo da minha formação, da minha profissão. Vemos como a natureza nos empurra adiante e vemos o que sucede e tratar de compreender como podemos avançar de uma maneira desejada. Então pode ser que o mundo global pode ser que já existe. Não pode dizer se é legítimo ou não, mas isso é o que sucede, é o resultado. Tem o seu lugar aqui, tem o seu lugar sim. Se pode ser sim ou não, significa que eu tenho uma opinião diferente do que se sucede na natureza. Então eu devo compreender qual é o nosso papel aqui como humanos, de chegar a uma maneira mais correta, segundo a tendência, que devemos unir-nos mais uns com outros no mundo global. Se nos unirmos mais, influenciaremos também sobre essa tendência. Como? Veremos em que ritmo veremos. Então, como mãe, segundo a natureza, tenho suficientes ferramentas para poder criar uma criança que seja feliz e que, sobre assuntos sociais, dependendo do ambiente, do mundo e do apoio dos pais, etc. Então, esse homem hoje que vai numa direção global e pode ajudar-me
a ter um papel nisso? Sim, supostamente. O mundo integral deve preocupar-se por cada um. E se uma pessoa tem o desejo de trazer um filho e casar-se, esse é um assunto que nós devemos apoiar. Mães individuais, mães solteiras, a sociedade deve apoiá-las. Mas fora do apoio social, há também um apoio formado pela família que vai se esmiuçando, algo vai havendo. Pode ver aqui como parte de um processo novo da família. Posso sentir que pertenço a isso e não penso que isso é um estado saudável porque ele se encontra na natureza. Penso que através da correção do mundo seja mais integral, unido em relação aos animais, ter mais influência em participação, em amor, garantia, compreensão mútua, que o homem assim mude. Então ele mudará sua relação e fará sexo com o seu parceiro e o mundo também com crianças. Não saberá o que significa amor, porque como falamos, como nossos pais, eles escolhiam nosso parceiro, não é amor, e assim vivíamos. Assim meus pais decidiam, estavam acostumados, tinham filhos e se acabaram. Assim era a vida. Como os animais fazem. Quando vem que ele é mais preceito para mim, então agora nos aproximaremos segundo uma sensação interna. E depois compreendemos que amar sobre nosso egoísmo, como a natureza nos obriga ao redor do mundo, e vemos outro sexo como uma maneira diferente, não de uma maneira animal, bestial, que se arruinou já na unidade familiar. Agora me conectarei com a família de uma maneira espiritual, como reformar relações diferentes. E essa influência mútua terá uma relação diferente com ela, com ele. Homem e mulher estarão com eles uma relação especial. Dentro dessa relação, começamos a pensar nas crianças como numa relação como algo novo. É uma família completamente diferente das que tínhamos anteriormente. Nós ascendemos as relações entre nós até um estado material e espiritual. Nós temos essa união de mulher e filhos de uma maneira diferente. Eu vejo essa solução como um indivíduo tem um problema e de pronto houve uma solução de uma maneira geral. E não posso relacionar o meu problema pessoal com o geral. E eu devo, nessa geração, uma sociedade de futuro muito linda. Até que desenvolvermos isso, como pode relacionar-se com um problema pessoal, dia a dia, diário? Entendo que a natureza avance a isso, mas como eu hoje estou em essência, há muita mudança em nossa vida. Eu os observo e compreendo que houve 10, 20, 30 anos e vejo adiante centenas de anos adiante. O que passa se considerar dentro de 200 anos não importa me importa muito, disse o Rav. Eu sinto que eu vivo esse processo. Não que eu desprezo o que sucede, não que não me importe. Não. Eu tenho problema. Você não tem razão se você sai dentro de sua concha pequena e saber como você pertence ao mundo global, a toda a humanidade.
A humanidade é como uma alma que passa a fazer mudanças ao seu estado completo. Você pode observar isso de uma maneira diferente. Não quanto ao seu caso pessoal. Isso é apenas uma formiga pequena. Isso deu conta, você deve unir-se com os demais. Você deve estar junto com eles nesse processo global e sentirá como a vida como um fluxo eterno. E também sentirá esse fluxo eterno. Tenho muitas recomendações para sair dessa concha pequena. Sim, compreender o que devemos fazer para a eternidade da natureza. E como isso relaciona a mim pessoalmente, como poder resolver esse problema, esse nível. Você não pode resolver nenhum problema, não há soluções nesse estado atual. Só educação, disse o Rav. Você deve receber educação, porque você é o educador. E se eu, uma solteira mulher de 39, sinto um sofrimento muito grande no estado que me encontro, eu tenho uma solução, porque a natureza tem a crueldade tão grande comigo, e como posso suportar esse estado? Trago uma criança a um bom estado, ou não trago uma criança para um bom estado? O Rav, sim, deve desejar trazer a ele, enquanto incluir todo mundo como uma mulher. E dentro isso entenderá, através de educação, a influência do ambiente. Tudo que proveremos através disso irá compreender como unir-se aos demais. Como unir-se aos demais, você começa a aprender o quanto é bom e benéfico esse estado mútuo com todos. Então, trará uma criança com a idade de 50 anos? Não, depois de algumas semanas também te ajudaremos. Então começará a conhecer como se pode apoiar um ao outro mutuamente para poder elevar-nos a um estado espiritual, para estarmos unidos como um. Porque nós somos muito diferentes. Todos há uma queda e como posso mudar, trocar? Você desejará estar mais unida com alguém e trazer filhos. E tudo isso se realizará de uma maneira espiritual. O Espírito te obrigará. Está bem? Agora então passaremos à terceira imagem. A segunda nós terminamos mais ou menos, porque mais coisas. Agora vamos a uma mulher que está entrando num divórcio. E eu entrei em vários fóruns onde pude ler muitas diversões através desse assunto de se eu trato de conversar. Alguém, como pode, nas últimas décadas, há muitos divórcios e em toda a população. Em geral, se diz que pode ser que a unidade familiar, o casamento, há muitas distrações, muitas razões pelas quais não o parceiro no casamento. Hoje em dia sou casada e sinto que estou enamorada do meu esposo. Ele cuida das crianças, mas eu não. É uma coisa que com o tempo ele perde a dependência, a união, não necessariamente dinheiro, senão que uma dependência do homem que nunca anteriormente esteve nesse estado. Sempre a mulher estava relacionada com o homem como se pertencesse ao homem. De pronto esse estado, essa sensação se desvanece.
é um estado natural de surrar. Não podemos dizer que é mal. É natureza. Eu devo reconhecer esse estado. Então a pergunta é, através disso que eu já não sinto a relação especial, uma dependência do meu parceiro, que eu desejo abandonar, por que chega essa sensação? É um desenvolvimento interno. Nós saímos do grau de animal e chegamos ao grau de humano, e através da união, através da natureza geral, para poder abrir meus olhos, sim. Sim, é sair fora e encontrar de novo, entrar dentro, a um novo nível. Todo o tempo vivemos num conflito. Pode ser que nós estamos nessa unidade familiar e você deseja, mas não sucede. Você deseja por uma lei. Assim sucede de surrar. Então, por que as pessoas estão com a sensação tão mal em formar uma família? Todo dia nós temos uma influência da geração anterior, do nosso ambiente, nossos pais, avós. Nós estamos nessas relações. É algo velho já. Você nos explicou agora esse ponto de vista no qual posso compreender, e todavia há pessoas que eu estou namorado por um tempo que estava namorado que me dava algo e com isso podia seguir adiante. Hoje em dia eu não sinto isso. Por que a natureza existe esse estado no qual, esse estado tão confuso? Qual é o propósito desse estado na natureza? Que nós chegamos a um amor verdadeiro, que nos conectemos a esse amor animal que existe só no estado precário. Esse estado no qual nós chegamos à união através de estar enamorados, a natureza desperta os hormônios. E nós mudamos esse estado muito com um propósito muito mais elevado. Não porque temos filhos mútuos ou algo em comum, porque nos apoiamos um ao outro, estamos juntos, toda classe de coisa por um lado. Mas por outro lado, na verdade, vemos hoje em dia e temos que encontrar uma ação interna muito mais elevada, no qual eu posso afastar-me, escapar, podemos dividir nossas posições, nossas crianças, e vemos que sucede em todos os lados, e que nós devemos fazer hoje em dia para poder manter essa unidade. É uma união muito mais elevada, uma necessidade muito maior, elevada com o mundo. Devemos nos unir-nos para que haja entre nós paz, felicidade, porque atrás de Lolishma, Lishma, unir-me ao todo mundo, toda maneira de prosseguir existindo, porque tudo está em boas relações, descobrir no momento que é certo que me atrai aos demais a ser uma pessoa melhor que os demais para que eu possa ter êxito. Mas depois eu descubro que essa não é a razão, por isso é certo que a natureza me empurrou a isso para poder sobreviver. Mas agora eu descubro que é só uma sensação. E pronto, descubro que nessa relação nós temos uma classe de sensações, que temos uma existência muito mais espiritual. E de pronto eu sinto preenchimento, algo que eu nunca senti anteriormente, que eu flutuo no ar, que eu vivo muito
muito simples. Eu devo sentir a morte e de pronto eu sinto que fui focado pela natureza. E unir nesse lugar interno e de pronto, no segundo, conseguiu de pronto algo que é algo completamente diferente que eu não podia sentir e nem compreender. Conseguir um preenchimento muito mais elevado. O homem não pode compreender ainda. De pronto, você se você não desenvolve assim, você leva um empurrão através de golpes. Porque não, aqui, depois nós descobrimos o quanto lindo é isso. As famílias que de pronto descobriremos que nos odiamos e nos afastamos de um do outro. Afasta-te de mim. O mundo que encontro no mundo agora, a falta de amor. De pronto eu encontrei aqui um amor, uma ganância, como eu posso expressar? Um preenchimento tão grande. E de pronto eu desejo realizar isso na família. Vou levar à família o que aprendi e amar a toda a humanidade. E devo realizar isso de maneira interna com o meu parceiro. Não importa tantos anos, quando eu vou crescendo, ela também não está tão bonita quanto anteriormente. Nós temos um momento que passa na namoração, não é namoro, que a sensação é tão grande que a união com o parceiro, no princípio, não, isso não existirá. Nós encontramos por um dia, alguns dias, durante alguns meses, e desde o princípio nós ficamos como no namoro. Eu vejo e penso assim, se hoje, ouço as histórias, essas mariposas no estômago, as coisas existiram, mas sim, mas muito, muito mais elevado. Isso existirá. Mas como construir isso com todo mundo? Através disso, todo mundo, se tivermos tempo, na verdade, nós já passamos o tempo. Mas eu tenho outra pergunta. Sim, vamos temos que saber, nós estamos numa sociedade que nos ensina a trabalhar com isso. Nós temos que passar a educação integral e geral. Não há outra opção. A solução deve ser a solução geral, como trazer o homem ao mundo integral. Então, nessa educação com as crianças que nós temos hoje em dia, com os parceiros no trabalho, em qualquer coisa, com as autoridades na natureza, com tudo. Nós em casa devemos ensinar ao homem essas relações ao exterior. E fora, como posso sair de mim mesmo e unir-me com algo por fora. Como uma criança, como sucede com as crianças, como eles afastam, com que crueldade eles fazem, essa afastam também com os animais. Mas até que entendamos que nós somos especiais, precisamos expressar-se na sociedade. Então, de todas as maneiras, um resumo, o problema, a solução, primeiro que nada, não ver a nossa vida, acusar algo. Tudo que vemos provém do nosso desenvolvimento. Compreender o que tem hoje em dia. Fazemos um corpo e aprendemos, averiguamos. Segundo, compreender a história, como nos desenvolvemos até hoje em dia, e de agora em diante com a história, com esses
corte estatístico, seguirmos uma tendência, seguimos e desejamos o que não deseja, a natureza nos obrigar. Se desejamos, desenvolveremos rápido com a tendência. E também aprender com isso, com a tendência de estar unidos integralmente com todo mundo. Então podemos compreender como podemos avançar através dos passos que se seguem, como envolver as crianças na vida e preparar a vida que vem a nós, em todos os graus, na família, o parceiro com as crianças e que todos em geral tenham êxito. Obrigada a todos vocês e estejam prontos para as próximas palestras.